Olá, pretos, pretas, pretes. Esse é o Papo Pelo Preto. Aqui, o nosso podcast do canal Pele Pelo Preto. E hoje eu tô até nervoso. Até. Às que eu tô recebendo uma celebridade da saúde mental. Ela que é psicóloga clínica antirracista. Olha isso, olha o título dessa mulher. Especialista em Gestalt, terapia, com ênfase em psicologia clínica. Fala Gestalt ou Gestalt? Gestalt. Gestalt, então corrigindo em Gestalt terapia. E além disso tudo, é modelo, manequim, atriz, ex-BBB, DJ, o amor da minha vida. Bia Porfírio, uma salva de Hello! salva de palmas pra você. Como é que Muito você tá? obrigada pelo convite. Eu tô ótima, adoro participar, Que ser, bom. ser chamada para participar das suas É, su- invenções, colaborar com esse projeto maravilhoso. Tô me é sentindo. super difícil trazer essa mulher porque a agenda dela é Oh, meu ocupadíssima, porque é a Deus! saúde mental das pessoas. E eu vou começar com essa pergunta pra você, Bia. Qual é o maior impacto, assim, que você vê, o maior desafio, na verdade, que a gente tem quando a gente fala de saúde mental da população preta? Eu acho que o desafio começa lá na nossa graduação, né? Porque a psicologia, ela é feita por pessoas brancas, por teóricos brancos, ocidentais, geralmente europeus, e não foi pensada pra gente, né? Por exemplo, eu me formei há 10 anos. Vai fazer 11 agora, em junho. Todo mundo que vem aqui tá revelando a idade, eu tô É, amando. Aí você vê a muito. cara da pessoa, você pensa, olha, ela tá ainda do André mesmo. Pois é, vai fazer 11 anos que eu me formei. E na minha graduação, eu não tive nenhuma disciplina relacionada à negritude, à psicologia preta. Eu vim descobrir isso há uns 5 anos, né? Então, o desafio começa aí, a gente não tem acesso. Outro desafio, hoje, com as políticas afirmativas, até que mudou um pouco o cenário, mas o curso de psicologia é um curso totalmente elitista, composto por a maioria branca, tanto os alunos quanto os professores. Então, os desafios já começam isso. A gente não se enxerga, não se falam sobre isso, e não existe psicologia que não é enviesada, né? Então, se você vai lá e só estuda sobre branquitude, sobre os efeitos da saúde mental na população branca para pessoas brancas, fica um buraco aí, né? E aí esse buraco vai ser preenchido pela psicologia preta, que é uma teoria que não é tão nova, mas que agora tem sido mais falada. Então, assim, os desafios começam aí, né? Já desde da base mesmo. Quando a gente fala de saúde mental da população preta, qual o impacto disso hoje? Eu quero que você elenque aí de uma maneira sucinta os problemas que a gente tem, o impacto disso na nossa saúde, o impacto disso no nosso modus vivendo, no nosso meio. Como é que está a saúde mental da população preta hoje em dia? Imagine, quer dizer, imagine não, né? Que você, enquanto pessoa preta, passou por essas coisas. Queria só Mas, imaginar. vamos Um aí. Quem não sonho. é preto, quem não é uma pessoa preta, faça o exercício de imaginar como é ser visto como defeituoso, né? Quais impactos isso tem na nossa vida? Em relação à nossa psique, em relação à nossa autoestima, autoimagem. Então, a gente vai crescendo com essa sensação de que a gente é errado. A gente não é bem quisto nos lugares. E aí, quando a gente fala de ascensão, quanto mais a gente sobe, menos pessoas pretas a gente vê. As pessoas pretas que a gente vê geralmente estão em situação de vulnerabilidade. Isso tudo vai criando na gente uma sensação de não pertencimento, uma sensação de que as coisas não são feitas pra gente, que a gente não pode chegar lá. E outra, a gente foi roubado em saber da nossa história, né? Então, por exemplo, a gente às vezes tem pessoas A gente vai fazer uma anamnese. E a pessoa fala, não sei se já teve alguma doença mental na minha família. Eu não sei de onde eu vim, não sei, não conheço a minha família, a gente não conhece nossos antepassados. Só que aí a gente vai lembrando só dos que são mais próximos, os avós, os tios, mas tem toda uma bagagem que vem aí já, às vezes, de pessoas pretas com transtornos emocionais, com transtornos neuróticos, psicóticos, enfim, né? Entrando mais na linguagem de psicologia. Então, é muito difícil ser uma pessoa preta, porque a gente, o tempo todo, se vê recebendo notícias ruins, né? Então, a gente abre
as redes sociais, porque hoje em dia a gente ninguém abre o jornal mais, né? A gente abre as redes sociais e a gente vê notícias de pessoas morrendo no mercado, ataques, não sei o quê, só coisas ruins. Então, a forma com que a gente se vê é muito negativa. Isso vai trazendo pra gente uma dor, uma dificuldade, uma falta de vislumbrar um futuro melhor. Eu vou voltar um pouquinho, essa situação que você trouxe da ancestralidade é tão interessante, né? Porque a gente tem aí nossos amigos brancos que falam, ah, meu tataravô era italiano e veio para o Brasil, e o nosso tataravô veio de um navio negreiro, né? Então, E ou de onde esse morreu, veio, né? exatamente, ou morreu na trajetória, ou veio e foi escravizado, enfim. Então, até a nossa ancestralidade, a gente tem essa coisa, né, de resgatar a ancestralidade, mas os nossos ancestrais, de fato, nós não conhecemos porque eles foram mortos. Uhum. Eles foram escravizados, saqueados, roubados, desumanizados e mortos. Então, até isso, né? Quando a gente Nos faz é aqueles roubado. testes de DNA que tá na moda, É. tipo, pra gente não faz Isso, muito sentido. a gente faz um teste de DNA que nos mostra provavelmente de onde a gente veio. Mas as pessoas, as Exato. relações, Os nomes, os os nossos nomes os reais. rostos, A gente não tem essa a referência. gente não sabe. E você também citou da rede social. Qual que é o impacto hoje da rede social quando a gente fala em saúde mental da população preta? Você já citou esses exemplos, mas como é que você enxerga isso? Porque eu sei que tem uma importância muito grande da gente divulgar nosso trabalho. Por exemplo, você divulga o seu, eu divulgo o meu. Mas o quão disso é saudável, o quão disso é danoso pra gente? Eu não vou saber dados, tá? Mas eu já li alguns estudos que falam que os algoritmos não funcionam tão bem para pessoas pretas quanto para pessoas brancas. Então, a gente já começa com a problemática daí. A entrega não é a mesma. Né? Os produtores de conteúdo aí pretos estão sempre falando sobre como a entrega é menor. Isso é a parte burocrática do rolê. Aí tem a parte dos ataques, né? De como que a população quer ver um influencer preto. Porque tem muita essa briga, né? Se uma pessoa branca vai lá, compra uma bolsa e não sei o que lá, todo mundo acha legal. Se uma pessoa preta tem o mesmo comportamento, existe aí uma crítica. Porque sempre espera-se que quando uma pessoa preta acende, ela tem que trazer todo mundo junto, né? E isso é muito cruel, porque às vezes você não dá conta, você não tem suporte. Então, as redes sociais, no geral, elas já causam rede social já é um negócio ansiogênico. Complicado, é complicado. Né? Já é um causador de ansiedade aí para a maioria das pessoas. Aí, quando você pensa que você é uma pessoa não padrão, aqui a gente está falando de pessoas pretas, mas, sei lá, pessoas pretas, pessoas gordas, pessoas com deficiência, qualquer coisa que fuja ao padrão, o negócio fica muito uma mais bola de neve. difícil, fica muito mais difícil, porque você começa a ser atacado por nada. Por nada, simplesmente você tá lá, abrindo sua câmera e falando. E a política do cancelamento para as pessoas pretas? Como é que você enxerga isso? A gente vai falar de nomes? Não sei se o nosso jurídico permite. Então, permite, a gente tem 2 exemplos aí, né? Um BBB que foi problemático com 2 pessoas pretas que foram totalmente canceladas. E uma edição aí de um programa da Record que teve uma pessoa branca que fez absurdos e todo mundo acha legal e é a diva sensata. Então, pra gente, tudo tem um peso maior. Né? Se uma pessoa preta faz uma coisa e uma pessoa branca faz a mesma coisa, quem é que vai ser cancelado, né? A gente tem, sei lá, centenas de exemplos de cantores aí que foram acusados de estupro ou de abuso, mas estão aí na mídia. Enquanto a gente tem um cantor aí que, né, foi acusado pela namorada branca de tê-la abusado fisicamente, agredido fisicamente, nunca mais se ouviu falar. Foi totalmente jogado para debaixo do tapete. Então, assim, tudo pra gente tem um peso, sei lá, triplo, acho quádruplo. pouco triplo, acho que 10 a 1000 vezes mais pesado. É muito complicado. E você vê que isso talvez tenha uma solução prática ou isso é um retrato do racismo estrutural, a gente nunca mais vai conseguir mudar isso? Eu acho que cada geração luta para que para facilitar a vida da próxima geração. Então, hoje, por exemplo, quando a gente vê pessoas
15, 16 anos, ele já tem um conhecimento maior, um empoderamento maior, uma noção racial maior. Eu não tinha isso com 15, 16 anos. Eu discuti isso com a Thay, que foi a nossa outra convidada anteriormente, no último episódio. Se vocês não virem, vão lá, vão ver o episódio da Thay, quem não viu ainda. E a gente falou justamente disso, desse devir, né? Dessas mudanças que estão acontecendo, as mudanças que nós estamos provocando. Qual que é a mudança que você acha que você está provocando enquanto pessoa preta, mulher preta, psicóloga preta? O que você está fazendo ali naquele meio? Eu acho que quando a gente pensa em psicologia preta, negritude no geral, a gente pensa em coletivo. Né? A gente se dá através do coletivo, do aquilombamento, da união. Eu acho que quando, por exemplo, quando as pessoas chegam no meu consultório, aliás, não existe mais consultório, que hoje em dia eu só atendo online, mas enfim, quando as pessoas chegam até mim, 10 de 10 pessoas pretas que eu atendo falam assim, nossa, mas quando eu falava isso com a minha antiga psicóloga, que geralmente era uma psicóloga branca, ela falava que isso era mimimi, isso era bobagem. Então, eu acho que o impacto que uma pessoa preta causa primeiramente, é o impacto da representatividade mesmo, né? De você tá trabalhando num lugar e uma pessoa parecida com você te vê ali e falar, caraca, Tem outro de mim aqui. eu posso, né? Isso é possível para mim. Isso é muito bom, só que eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado, sabe, André? Eu acho que a militância, ela Atrapalha um precisa pouco. existir, ela é maravilhosa, só que ela é adoecedora. Muito. Eu não consigo mais entrar num restaurante e não contar quantas pessoas pretas estão ali, sem ser as Fazer o pessoas tal do teste do trabalhando. pescoço, Eu não né? consigo, gente. Eu Não, tento, e eu nem falo só isso, mas eu não eu falo consigo. assim, da gente tá ali nas linhas de frente, nos grupos, nas coisas, a gente tem que também saber se afastar, porque, por exemplo, quando a gente fala de uma psicologia preta, muitos dos relatos das pessoas que eu atendo são muito semelhantes aos que eu já vivi. Isso tem um fator que é bom, porque é o fator que, tipo assim, vamos nos dar as mãos, estamos juntos, eu sei o que você já passou. Mas se eu não tiver com aquilo muito bem elaborado, Reforça a dor. e aí a gente entra num processo que dentro da Gestalt a gente chama que é de confluência. A minha história se mistura com a história do outro, daqui a pouco eu não sei mais o que sou eu, o que é o outro, e isso dentro da terapia não pode acontecer. Então, eu, Bia, psicóloga preta, tenho lá a Carol, minha psicóloga preta, que tem lá a fulana, psicóloga É preta. uma cadeia. É uma cadeia, porque a gente precisa curar nossas Sim. dores, né? E a psicologia preta, ela tem esse diferencial dessa psicologia ocidental, tradicional, europeia, que ela é uma psicologia mais aproximada da pessoa que a gente... Quando a gente... Na Gestalt, isso é bem menos, mas sei lá, em algumas outras abordagens, você tem muito esse lugar do saber. Olha, eu sou psicólogo, tá? Você me fala aí o que a sua vida, mas eu sei que você tem. Eu daqui, você daí, eu falo. Quando a gente fala de uma psicologia preta, a gente fala do acolhimento. Eu vou acolher a sua dor e, às vezes, vai ser através de um abraço. Vai ser através daquele olhar. Sabe, esse olhar que você falou, por exemplo, do restaurante. Quando a gente está no restaurante que encontra outra pessoa preta e a gente passa por uma coisa, a gente não fala nada, a gente só se olha. Exatamente. E já tudo foi Quando dito. uma pessoa preta passa por outra pessoa preta na rua, a gente não se dá um olhar assim um pro outro. Sim. É esse acolhimento que, às vezes, em outro tipo de abordagem, uma psicologia não especializada, não racializada, não se tem. Então fica, né? Eu já ouvi relatos de uma pessoa falar assim, cara, eu fui numa psicóloga, era uma pessoa que usava um black. Eu me senti totalmente desconfortável, porque a psicóloga quis pegar no meu cabelo. Olha, não se pega no cabelo alheio, gente. Não se pega. As pessoas não Não se aprendem, né? pega no cabelo de ninguém sem pedir permissão. Ainda mais com esse tom de, nossa, que diferente. Que diferente. Só faltou como é que você lava. É, se lava, né? Dá pra lavar? Dá pra lavar? Então, são muitas nuances, né? A gente pode fazer
Parte 1, 2, 3, 115 mil ideias que a gente vai ter coisas para falar Vai. aqui, né? E você já trouxe no início uma fala sobre a sua formação em psicologia, mas agora eu queria falar um pouco de você como profissional. Eu perguntei para todo mundo, eu tô perguntando isso. Como é que foi? Hoje eu considero que você é uma pessoa de extremo sucesso. Como é que foi chegar nesse lugar? Que desafios você teve para estar aqui hoje me falando de você, Bia, psicóloga? Cara, tem um livro lá da Neuza Santos Souza, que é o Tornar-se Negro, que é um livro que eu acho que toda pessoa preta deveria ler. Ela era um psiquiatra e tal, mas é um livro que não é uma leitura para psicólogos e psiquiatras, é uma leitura ok, que dá para ser feita, que ela fala que a gente não nasce negro, né? A gente se torna. E eu acho que isso me ajudou um pouco, porque quando eu tava eu fiz eu estudei na universidade muito elitista, muito. E na minha turma, nós éramos 3 pessoas pretas. E fomos se perdendo ao longo do caminho. E eu acho que a gente faz tanta coisa desde a adolescência para se encaixar nos lugares, para se ver, para ser inserido, que às vezes a gente vai perdendo a nossa essência, né? E aí, no momento da graduação, eu ainda sou uma pessoa privilegiada, porque durante a graduação inteira, 5 anos, eu tive 3 professores pretos. Olha, um recorde. Real oficial. Assim, no primeiro semestre, eu já cheguei, uma mulher preta, Edna, lindíssima, elegantérrima, só andava de escarpão, cabelinho na régua, ela era maravilhosa. E foi importante para mim, de alguma forma, não entender que eu estava num lugar que não me aceitava. Hum, Só ser. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo algumas coisas que eu entendi. Sabe, tipo a ficha caindo? aham. Por exemplo, eu, modesta parte ou não, eu sei muito bem no que eu sou boa, assim. Eu tenho essa facilidade. Tem coisa que eu falo, isso daqui eu vou deixar para lá, porque não é minha área, não. Mas essas coisas aqui eu sei que eu dou conta de fazer e eu faço bem. E eu fui participar de um processo seletivo dentro da universidade para compor Era um projeto de pesquisa que era muito burocrático, assim, para você entrar. E eu tinha que passar por algumas entrevistas. E entrevista, pra gente que é preta, é sempre um lugar de tensão, né? Sim. Porque enquanto você tá lá só com o papel e a É você e o caneta, papel, ninguém é sabe sua cor. você, meu amor, e vai-se embora. Vai aí do seu, né? Do quanto você estudou, da sua habilidade para fazer uma prova, porque eu acho que não é só estudo, mas enfim. Quando você parte para entrevista, você depende da avaliação do outro. E eu lembro que eram 2 avaliadoras. E uma, ela não gostava de mim. Só que ela teve que me engolir porque eu era muito apta para fazer aquilo que eles estavam querendo. E aí, na época, eu não associei que uma coisa tinha a ver com a outra. E depois eu entendi. Sabe? Então, é muito desafiador você estar num lugar que você é o único. Eu lembro também de uma vez que teve uma polêmica numa aula sobre cotas. Você é contra ou a favor? E eu, tipo, tava assim, eu não sou contra nem a favor, eu quero ir embora dessa aula, sabe? Lógico que eu sou a favor, é óbvio. Mas, assim, eu tava, tipo assim, tá, gente, que discussão besta, vambora, sabe? Tipo, meio-dia, vambora, gente. E aí, levantou-se a pauta, aí todo mundo olhando pra mim, porque, tipo, eu era a única pessoa preta da sala. E, tipo, queremos te ouvir. É difícil isso, né? Não, é pavoroso, assim, A porque gente você ter tem que que se dar a sua posicionar. opinião sobre tudo. Toda vez que acontece um caso de racismo, a gente tem que se posicionar. Aconteceu em novembro que tem o dia da paciência negra, a gente Sim. tem que se Ai, que posicionar. preguiça. Então, é muito complicado isso. É o que você falou, a nossa militância, é um pouco adoecedora, porque não nos é permitido nem Não ter um deixar de posicionamento. ser militante em momento algum. Não, e pra mim, assim, às vezes eu tô nos lugares, você como pessoa preta, eu sou de uma família interracial, né? Aham. Então, sempre dentro da minha casa, eu tenho uma irmã branca que, às vezes, ela me pergunta algumas coisas porque, de fato, não são da vivência dela. Aí ela fala pra mim, Bi, você que é preta assim, assim. E eu, Ok. ok, falo.
Mas aí vem, às vezes, você que é psicóloga, às vezes você tá num churrasco. Olha, minha tia tem depressão. É por quê? Não sei, meu amor. Eu nunca vi sua tia, eu não conheço sua tia, eu não sei quem é sua tia, eu não sei a história da sua tia. Eu não tenho como te falar porque que sua tia tem depressão, sabe? Então, as pessoas estão sempre esperando que você tenha alguma coisa para falar, mas não é qualquer coisa, não. Tem que falar o que elas querem ouvir. Exatamente. Exatamente. Porque se você contraria, você é, ainda mais sendo uma pessoa preta, cancelada, taxada de Não, ignorante, e de... outra, eu acho que qualquer coisa que saia daquele papel de subserviência, de pessoa simpática, cabeça baixada, você é antipático. Ainda mais sendo uma mulher preta. Exato. Então, assim, eu brinco, né, com as pessoas que eu falo, gente, eu tenho simpatia seletiva. Eu não sou obrigada a ser simpática com todo mundo. No geral, eu sou uma pessoa simpática, só que todo mundo tem seus dias. E as pessoas estão sempre muito acostumadas a querer ser bajulada. E às vezes eu trato a pessoa normal. O que é correto. O que é mais um dia. Educação. Exatamente. É o mínimo e o máximo também. Tem dias. Então, Exatamente. é muito doido, assim, ocupar lugares em que você não se vê. Mas, ao mesmo tempo, falando de 10 anos atrás, sei lá, mais que 10, né? Porque eu entrei, se eu formei há 10, eu entrei às 15. Deixa baixo. É. Mas quando você fala desse lugar, eu não tinha consciência racial que eu tenho hoje. Eu sempre fui uma pessoa preta. Eu sou preta em qualquer lugar que eu vá, né? Eu tenho um tom de pele que não deixa dúvida disso. Tenho traços que não deixam dúvida disso. Mas eu não tinha esse entendimento do que é ser uma pessoa preta, do impacto que isso tem para o bom e para o ruim, para facilitar e para dificultar. E aí eu fui passando. E aí hoje, muitas fichas vão me caindo de coisas que aconteceram há muito tempo. No ambiente universitário, nos ambientes de trabalho, nas relações, todas elas. Relações de amizade, relações familiares, relações romântico-afetivas. Então, as fichas, elas vão caindo. E por isso que ser preto também é uma coisa difícil, porque essas fichas que caem, geralmente são fichas Traz dolorosas. um sofrimento. Eu falei isso com a Thay. Ninguém conta pra gente que a gente é preto e ninguém conta pra gente que a gente é gay também. Então, todo mundo sabe que mais ninguém te chega e fala, né? E Você é preto, traz. senta aqui. Tem um episódio muito curioso de Grey's Anatomy que a Bailey faz isso com o filho dela, né? Eu não sei se você Não. acompanha. Mas é um episódio que ela prepara o filho dela. É um episódio que é muito comum, uma cena bem comum em algumas séries que tem pessoas pretas, assim. É um episódio onde os pais preparam os filhos para quando forem parados pela polícia, Pesado. né? É um episódio muito pesado. E é isso, assim, ninguém chega e fala assim: olha, você é preto. Dá lá uma cartilha. Você é gay, né? Dá lá. Você é uma pessoa gorda. Dá lá uma cartilha. Não tem isso. E aí a gente vai sofrendo essas micro e macro agressões durante toda a vida. E aí eu te pergunto, como é que a gente não adoece? É muito difícil. E pro futuro? Bia, você já trouxe um pouquinho. Qual que são os desafios que você acha, enquanto você, como profissional da saúde, que você ainda quer vencer? Ou você acha que você já chegou lá, você já tá no ápice da sua carreira? Qual que é a sua percepção sobre isso? Pro meu futuro profissional ou pro futuro do mundo em relação ao racismo? Você. A segunda pergunta é um pouco complicada. Vamos focar em você. Vamos dar uma... Você como pessoa, mulher preta, profissional da saúde. Cara, eu venho fazendo trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Isso que eu falei da militância também tá muito ligado a esse lugar que é de ir e vir para poder me cuidar. Se eu penso que lidar com isso precisa ser coletivo, eu preciso estar junto dos meus, né? Então, uma coisa que me reenergiza muito é fazer o tal do aquilombamento, né? Então, se aquilombar, para mim, hoje, é uma coisa fundamental. Aí vem as coisas que a gente vai trabalhando na terapia, né? O meu futuro começa hoje. Então, já dizia a Globo, o futuro já começou. Então, eu preciso ir entendendo hoje quais são as minhas dificuldades, o que é que eu preciso mudar, os caminhos que eu preciso traçar, para que eu entenda
o futuro e esteja preparada minimamente, porque vamos deixar nítido que ninguém tem controle de nada, mas que eu possa minimamente estar preparada para o que vier aí. É uma estrela da saúde mental, não é, gente? Olha aí, ela tá já programando a saúde mental dela para o futuro e tá fazendo super certo. Mas a partir deste momento, eu que espero ter saúde mental, porque o jogo virou. Agora é ela que vai fazer a pergunta para mim. Ela pediu para fazer 2 perguntas. Geralmente eu só deixo uma, mas como é ela, a gente é uma história antiga, ela já participou do meu curta, quem ainda não viu, assista, o mais Por profundo. favor. Bia tá lá, Ana tá lá. Pode fazer as 2 perguntas. É porque, olha, Cuidado! aquelas quando a gente tem intimidade com a pessoa, a gente tem que ter cuidado com o que vai falar. Não, é porque, por exemplo, quando a gente, pessoa psicóloga, resolve falar, não, eu faço psicologia preta. Existe aí um nariz torcido muito grande dos psicólogos não pretos, porque eles falam assim: qualquer psicólogo está pronto para atender a qualquer demanda. Então, existe uma dificuldade deles de entender que existem aí as interseccionalidades que precisam ser olhadas. Dentro da sua profissão, assim, porque a gente vê que a dermatologia, quando a gente pega os livrinhos lá, é todo mundo branco, foi muito preparada para atender essas pessoas brancas. E você se especializa e se autodenomina aí como psicólogo, ou psicólogo, ó, Como um dermatologista dermato preto. especialista em pele preta. Dentro da sua área aí, como é que as pessoas se comportam em relação à sua escolha? Então, eu já tive que ouvir, Bia, que eu não ia ganhar dinheiro. Começa aí, né? Eu contando, uma vez que eu ia estudar mais pele preta e tal, uma pessoa que nem era muito próxima a mim, virou e falou: Nossa, mas você vai atender só preto, você não vai ganhar dinheiro. Então, assim, as coisas que eu já tive que ouvir. Então, hoje eu tô muito feliz com o meu faturamento. Inclusive, eu não atendo só pessoas pretas, eu atendo pessoas pretas e pessoas brancas, mas eu estudei mais as peles pretas, além do que a gente já estuda das peles brancas, porque eu também queria me tratar, né? O problema começava comigo, eu queria soluções para mim, porque tudo que eu perguntava e lia nos livros, permitido até o fototipo tal, que era um fototipo muito mais claro que o meu. E para mim, sabe? Então começou daí. E, obviamente, muita gente torceu o nariz. Teve um episódio, né, com a SBD que eu publiquei uma Eu lembro desse reportagem, né, rolê, que eu eu falei que a acompanhei. dermatologia ainda era racista. E emitiram uma carta, uma nota falando que eu estava errado. E eu mostrei que existia pontos ali, sim, que faziam a dermatologista ainda ser racista. E como membro da SBD, porque eu sou membro da SBD, eu e tantos outros colegas, não são tantos assim, mas alguns outros colegas, estamos tentando mudar a realidade. A SBD reconheceu isso, hoje eles inclusive me convidaram aqui à regional para fazer um post sobre a questão da pele preta, mas não, recentemente num grupo, uma pessoa escreveu que agora tem que ser especialista em fototipo, é aquela falta de consciência de que tudo é feito pro branco. Então, o nosso que é o diferente mesmo, sabe? Tem gente que ainda me pergunta assim, André, e quando você vai fazer post sobre pele branca? Eu falo, gente, o post da pele branca tá todo mundo fazendo. Os outros 99% dos dermatologistas estão fazendo. Eu faço alguns posts sobre pele preta para ser diferente dos Uhum. 99%. Então, é muito difícil. Até o trato com os colegas que a gente ainda tem que ouvir essas coisas que são extremamente agressivas. Precisa falar uma coisa dessa? Precisa. Precisa virar e falar, agora tem que ser especialista em fototipo? Dá muita vontade de responder, mas eu não respondo mais. Pelo bem da minha saúde mental. É isso. É, é louco, né? Ver o quanto as pessoas se incomodam quando você resolve sair do padrão. Exato. E é a dificuldade delas não serem o centro das atenções e a prioridade, né? E aí, a segunda pergunta é, por exemplo, eu quando cheguei até você, fui essa pessoa emocionada. Primeiro que eu sou emocionada na vida, eu sou uma pessoa Amor. emocionada. E é muito que depois que eu fui até você, indiquei você para centenas de pessoas, e acompanho você nas redes, e acompanho você, né, enquanto pessoa física e jurídica. Amo. Como que é lidar todos os dias com essa emoção que chega no seu consultório? Porque você é médico, você tá aí, sabe, né, lidar lá com a parte orgânica do rolê. Mas acho que as pessoas que chegam até você, elas também vêm muito acompanhadas com essa emoção, né? Disso que a gente até falou um pouquinho antes do se ver naquele lugar, né? De ter você ali representando a gente.
Como é que é receber toda essa carga emocional, assim, dessa galera que fala: "Caraca, o psicólogo ou psicólogo toda hora eu tô enfim, Eu o entendo. É a dermato emoção. preto e que quase falei um palavrão. É. Mas, Bia, a resposta para isso é muito simples, assim, porque, querendo ou não, meu trabalho, minha irmã que é rádio, né, ela adora falar: "O seu trabalho em 3 minutos você resolve", né, porque tem vários anos, eu não vou falar quantos anos tem vários anos que você tá fazendo isso, então, para você e querendo ou não, a minha especialidade é uma especialidade muito técnica, então eu faço a sua avaliação, eu sei o que você precisa, eu vou te propor e eu vou executar. Essa informação, a vida do paciente, isso que ele me traz é o plus. E eu, Uhum. sinceramente, sou viciado nesse plus. Eu sou viciado no que eu faço hoje. Eu sou viciado em trabalho que até não é tão bom para minha saúde A mental, mas terapia, ó deixa a abaixo. terapia. Mas, mas eu sou viciado no que eu faço por conta disso. Bia, é isso aí que me estimula. Óbvio, tem o seu peso, né? Porque as Uhum. nossas histórias, como você disse, não são histórias leves, né? A história é pesado. Geralmente a pessoa me traz informações que, eu não fui bem tratado, ou então a pessoa não me viu, a pessoa às vezes nem me passou um orçamento, porque achou que eu não tinha dinheiro para pagar. Então, são coisas muito ruins, mas essa sensação de reconhecimento e de pertencimento é o plus. Eu falo que me dá vontade de continuar fazendo o que eu faço. E essa conexão que a gente estabelece. Você começou com a minha paciente, hoje eu considero você minha amiga, Uhum. né? Assim, você já foi minha psicóloga também. E então, esses laços, Ó, essas contando os trocas, é bastidores. pesado, deixa abaixo, ninguém precisa. Mas assim, mas é muito bom. É muito bom. A minha resposta pra você aqui, nossa, é bom demais. É pra isso que eu trabalho, Eu inclusive. pergunto isso porque eu acho que quando a gente trabalha com a intimidade, tem aí o ônus também, né? Por exemplo, sei lá quantas pessoas você atende por dia, porque hoje eu atendo uma quantidade limitada de pessoas por dia. Eu não sei como é que tá o seu planejamento, mas trabalhar ouvindo histórias, sobretudo histórias que vêm acompanhadas de muita dor, de muito sofrimento, tem também um peso. E a gente precisa estar preparado para isso, né? A gente precisa estar preparado fisicamente, emocionalmente, a nossa escuta, né? Porque eu lembro um dos maiores escritores da Gestalt, que tive sorte de ser aluna dele, Jorge fala: quem tem um aparelho ouve, mas escutar é diferente, né? A nossa escuta precisa ser muito diferenciada. Então, assim, eu acho que deve ser muito prazeroso mesmo, porque, assim, o médico tem esse lugar de salvador, né? Cara, enfim, alguém vai descobrir o que eu tenho. Sim. E aí, quando você encontra um médico que olha pra você e respeita, eu lembro, vou dar spoiler, eu lembro de você ter conversado comigo a respeito das tranças, né? O quanto aquilo ali podia estar agregando ou atrapalhando pro processo que eu estava vivendo. E aí, quando você vai num dermatologista que não entende qual é o significado da trança numa pessoa preta, ele não vai ter essa visão. Então, tudo isso é muito importante, né? Por isso que quando você entra num consultório de uma pessoa preta, que ela tá lá com black, com turbante, ou ela conversa com você de uma forma mais humanizada, ela sabe daquilo que você está falando, além de você se sentir cuidado profissionalmente, porque no fim das contas você vai ali procurar uma ajuda profissional, você também se sente cuidado nesse lugar de alívio. Tô tranquilo. Que bom que é como se você encontrasse, enfim, alguém que consegue entender a mesma língua que você. O que a Thay chamou de quilombo. Ela considera que o consultório dela odontológico hoje é um quilombo onde que as pessoas sentem isso aí que você descreveu. E aproveitando esse gancho, a gente tá chegando ao final desse episódio, foi Que maravilhoso. rapidinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Já falei que essa mensagem vai ficar pela eternidade Ai, até o fim meu da internet. Deus. Então você escolha bem, aproveite esses momentos finais para a sua mensagem. Olha, a gente está iniciando um ano, né? Eu não sei quando isso aí vai ao ar, mas eu não sou boa de fazer essas coisas porque eu gosto de elaborar mais. Eu sou prolixa. Mas eu acho que a nossa mensagem, assim, a minha música preferida é uma música do Gonzaguinha que chama Recado. Eu tenho até tatuada ela.
E é o que eu falo para as pessoas, assim, vá tratar de viver. Eu amo essa frase, porque vá viver e faça o que você der conta. Faça o que Que você já é der muito, conta. entende? Fazer o que a gente dá conta. Inclusive, sendo pessoas pretas, já é muito. Viver já é um desafio. Ainda mais se você for preto, pobre, mulher, trans no Brasil. Então, viver é um É. grande desafio. É por isso que eu uso sempre. Quem faz acompanhamento comigo, acho que escuta essa frase a exaustão, assim, do dar conta. Porque a gente se cobra tanto e a gente que é preto, cresce ouvindo, você tem que ser 2 vezes melhor, 3 vezes Hum. melhor, 5 vezes melhor, 10 vezes melhor. Não! Faça o que você der conta. Metemos o pau na nossa militância hoje, hein? Meu Deus do céu. Tô até meio assim. Vem aí. Faça o que você der Gente, conta. foi maravilhoso. É sempre maravilhoso estar com a Bia. E eu queria muito te agradecer por existir Ai, e meu Deus. resistir e viver e nos ensinar isso. Eu acho que sua mensagem foi incrível. Muita gente precisava ouvir Eu isso que que você falou. agradeço o convite. Por mim, eu ficaria aqui falando mais umas 45 horas. Eu Amo. adoro falar, ainda mais com as pessoas que eu amo. Agradeço o convite, espero que seu projeto. Já deu certo. E, Só dela e ter aqui já vamos deu certo. reportar para quem ainda não assistiu ao Mais Profundo, Exato. assistir ao Mais É um Profundo. curta sobre a beleza preta, em que a Bia participou, a Ana participou, e a gente fala sobre isso, sobre essa sensação de pertencimento dentro da dermatologia, dentro dos cuidados de beleza. Tá disponível lá no meu canal, no Pele Pelo Preto, aqui onde você tá assistindo, não sei onde você tá assistindo isso, mas está lá, assista, é um curta bem legal. E é isso. Um beijo, Beijo. minha querida, um beijo, pessoal, até a próxima.